pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal do Professor Valber. Vamos então resolver aqui mais um exercício relacionado à identificação das funções orgânicas. Tá? Nesse caso aqui a gente vai ter apenas funções oxigenadas, tá? Uma vez que a gente não tem aqui a presença de nitrogênio. Tá? Então, sempre aquele esquema, se eu tenho que identificar onde está a função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeira coisa, procurar onde eu tenho o oxigênio, né? Então, as regiões que eu vou ter aqui o meu oxigênio é exatamente o que? É aonde eu vou ter alguma função, tá? É onde eu tenho alguma função. Então, a gente tem que identificar agora aonde que eu vou ter, né? Que função que eu tenho aqui, tá? Então, primeiro vamos começar por essas aqui, ó, tá? Tanto aqui quanto aqui é a mesma coisa, tá? O que eu tenho? Eu tenho meu OH ligado a um anel aromático, tá? Lembrando que nesse caso aqui, o nosso anel aromático é aquele anel mais conhecido, né? O anel de 6 membros, o benzeno, tá? Então aqui a gente tem o anel benzênico, ok? E a gente tem aqui então o OH ligado diretamente. OH, ou seja, a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui o que a gente chama de fenol, tá? O fenol. Então, lembrar que é fenol, tá? A gente tem que tomar cuidado também com aquele esqueminha, né? Quando a gente tiver, né, sempre assim, vamos pegar aqui uma partezinha do anel aromático, tá? Tem aqui essa pontinha dele aqui, ó, tá? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho a dupla, né? Depois ele vai fazer as outras partes aqui, ok? Então o que a gente tem, ó, aqui tá meu OH, ó. Tá vendo que meu OH, ele está ligado em um carbono que faz dupla ligação. Só que essa dupla está dentro de um anel aromático, no caso ali, como eu falei para vocês, né, o anel benzênico. Tá? Então, o que eu tenho? Ó, carbono, né, que está ligado à hidroxila, o carbono com ligação dupla, por isso que vem aqui, ó, em. Eu tenho ligação dupla. E ol por causa do OH. Então, em ol. Tá? Mas como o OH está ligado a um anel benzênico, a um anel aqui aromático, tá? Então a gente vai colocar o Fzinho aqui para diferenciar. Diferenciar do que, professor? De eu ter algo semelhante a isso aqui, por exemplo, ó, se você tivesse assim, ó, tá? E aqui eu tivesse OH, tá? Então aqui o que eu tenho, ó, eu tenho o OH ligado a um carbono que tem dupla, um carbono insaturado, tá? Porém, esse carbono insaturado ele não pertence ao anel aromático, ao anel benzênico, tá? Então seria o que, ó? No carbono que está o OH, eu tenho dupla, dupla em, e eu tenho o OH ol. Então é um enol, ok? Então a gente vai ter aqui o enol quando eu tenho carbono com dupla, tá? E nesse carbono com a dupla está o OH, enol. Agora, se eu tiver carbono com dupla, mas esse carbono da dupla estiver dentro de um anel benzênico, tá? Aí o que eu vou ter? Um fenol. Cuidado para não confundir. E o OH ele pode aparecer também dessa forma aqui, tá? Ó. Repara que o OH está ligado aqui e a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui é fenol também, não é fenol. Por quê? Porque eu não tenho dupla ligação aqui. Tá? Esse carbono que está aqui ligando a hidroxila é um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Tá? Só tem ligação simples. Então, a gente vai ter o quê? OH ligado a carbono, tá? Que só faz ligação simples, carbono saturado, tá? A gente vai ter ali a função álcool, tá? Então eu tenho um álcool, beleza? O que mais que a gente tem que observar? Professor, faltou aqui uma função, né? Então lembrando que aqui a gente tem, tá, estrutura em linhas, aquela que não aparece os carbonos, nem os hidrogênios, tá? Os hidrogênios que estão aparecendo aqui são aqueles que não estão ligados aos carbonos, tá? Mas eu tenho que lembrar que aqui eu tenho carbono e eu também tenho hidrogênio, tá? Então aquele esquema, por exemplo, aqui esse carbono está fazendo uma, duas, três ligações. Faltaria uma. Com quem que é essa uma? Com hidrogênio, ok? Então aqui eu tenho, ó, entre carbonos está aparecendo o oxigênio, ou seja, um heteroátomo. Lembrar que heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono que vai aparecer entre átomos de carbono. Então pode aparecer oxigênio, nitrogênio, enxofre, tá? Então o que a gente tem? Ó, o oxigênio entre átomos de carbono, isso aqui é um heteroátomo. Qual é a função que tem heteroátomo ali, né? O oxigênio como heteroátomo entre átomos de carbono. E lembrando, né? Esse carbono que está ligado a esse oxigênio, ele não está
ligado a dupla O, não está ligado a uma carbonila, tá? Que é carbono normalzinho, normalzinho, ligado a O. Então isso aqui é a função chamada de éter, tá? Eu até gosto de frisar, né? Ó, éter, tá? Então a gente tem, ó, duas coisas iguais e no meio uma diferente. Duas coisas iguais e no meio uma diferente. Não confundir isso aqui com o nosso digníssimo éster, né? O éster é diferente, ó. O éster, o que, que ele vai ter? Ele vai ter assim, por exemplo, ó. C dupla O, a carbonila, ó, a carbonila ligando ao oxigênio. Professor, mas aqui também o oxigênio é um heteroátomo. É um heteroátomo sim, tá? Uma cadeia heterogênea. Tem oxigênio entre carbonos. Porém, esse carbono aqui que está ligado ao oxigênio, no caso ali é o heteroátomo, tá? É uma carbonila, C dupla O. Então, isso aqui diferencia. Então, isso aqui é o nosso digníssimo éster, tá? Então não confunda esses tipos de funções, são bem parecidas e pode ocasionar ali, né, um bug mental na hora de resolver a questão. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça aí de deixar seu like, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para estar sempre recebendo notificações aí de exercícios novos e conteúdos novos aí da disciplina de Química. Um abraço, até o próximo.